Graça e paz, igreja! Mais um dia aqui para uma série de mensagens, como jejuar corretamente. Você tem essa dúvida também? Pois é, nós estamos aí em 10 dias para te fortalecer espiritualmente. Você que chegou agora nesse canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que o Senhor possa falar ao seu coração. Não saia daqui sem receber essas dicas poderosas. Você que chegou, está se sentindo fraco, desanimado, não sabe como vencer essa carne. Essa carne está te dominando a todo tempo. Não pode. Você vai vencer ela, em nome de Jesus. Pastora, muitas pessoas me perguntam, isso é uma das perguntas que eu mais escuto, eu mais recebo, seja na igreja, seja em qualquer outro lugar. Muitas pessoas me procuram para perguntar exatamente isso. Como que eu faço para jejuar, pastora? Não sei como jejuar. Pois é, eu vou te dar umas dicas agora, segundo a Bíblia. Como jejuar segundo a Bíblia. É bíblico, o jejum é bíblico, você sabia disso? O jejum não é uma invenção de homem, o jejum é algo que foi estabelecido para que todo cristão possa viver. Primeira coisa que você precisa entender, os benefícios do jejum. Vou falar alguns muito rapidamente para você gravar. O jejum, ele mortifica a sua carne. O jejum, ele mata os desejos da sua carne. Por isso você deve jejuar. Lembra do que a Bíblia diz? Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, quando você se abstém de alimento, quando você se abstém de atitudes, quando você se abstém de certas coisas para viver um mundo espiritual, uma vida espiritual, você precisa jejuar. Eu costumo dizer, e o jejum, um dos benefícios do jejum é trazer para você domínio próprio, que é fruto do Espírito, que diz lá em Gálatas capítulo 5. Porque quando você aprende a jejuar, você aprende a dominar a sua carne. Você aprende a mortificar a sua carne, ou seja, você está com fome, você está se sentindo até fraco, né? Porque o jejum traz isso, mas isso é bom, isso vai te trazer espiritualidade. Preste atenção nisso aqui, porque você alimenta a sua carne. É ou não é? Você alimenta a sua carne todos os dias. Você toma café, almoça, janta. São práticas normais que a gente precisa. Então você também precisa alimentar o seu espírito. E o jejum faz parte disso. Oliver, é o cachorro, irmão, correndo atrás da galinha, né, Oliver? Aleluia! Ou seja, o jejum, ele vai te ajudar a te fortalecer, mortificar essa carne, te trazer domínio próprio. Esse é um dos melhores benefícios, irmão, do jejum, na minha opinião. O jejum faz com que a sua visão espiritual também venha a ser aberta. Quando você passa a jejuar, você passa a ter discernimento de espírito, Deus começa a te dar visões, Deus começa a te dar revelações, os seus olhos espirituais começam a se abrir. É isso aí. Outro benefício do jejum. Você crê? Então você quer receber? Então vamos para a palavra do Senhor. Ou seja, a primeira coisa, o primeiro passo que você precisa entender acerca do jejum. Você precisa definir, escolher o tipo de jejum que você vai fazer. Como assim, pastor? Existe tipo de jejum? Jejum existe. Vou te dar um exemplo aqui. Livro de Esther. A Bíblia fala que quando Esther ela vai orar, ela vai jejuar. Para que se apresentar diante do rei, ela coloca todo o povo em jejum. 3 dias de jejum, 3 dias de oração, 3 dias de separação. Todos jejuavam. Todos estavam em jejum, era um jejum de emergência, eles precisavam sobreviver. Esther precisava se apresentar diante do rei, então ela faz um jejum total. O povo judeu faz um jejum total, 3 dias de jejum, fortemente, e Deus respondeu àquele jejum de Esther. Outro jejum é o jejum parcial. O que é o jejum parcial? É o jejum que Jesus fez. Mateus capítulo 4 fala sobre isso. 40 dias e 40 noites, Jesus estava ao monte quando veio e teve fome. Jesus não teve sede, Jesus teve fome, ou seja, é um jejum parcial. Isso nos indica, até porque Jesus veio como carne, e essa matéria aqui não passa 5 dias sem água. Nós precisamos hidratar o nosso corpo. Então, eu entendo, Jesus estava num deserto, meu irmão. Ainda mais no deserto, você precisa se hidratar. No calor, você precisa se hidratar muito mais, senão o corpo dele não resistiria. Então, nós entendemos que ali é um jejum parcial. É um jejum onde você não toma café, às vezes não almoça, às vezes não faz um lanche, nada, mas você consome água. Esse é o jejum parcial. Outro jejum que a gente costuma dizer que é o jejum de Daniel. Esse é o terceiro jejum.
é um jejum onde você se abstém das iguarias. Foi isso que Daniel fez. Havia um banquete todos os dias na mesa de Nabucodonosor, comidas boas. Imagina só, irmã, eu fico imaginando naquele tempo, não, tô só conjecturando, tá? Se fosse nos dias de hoje, devia ter lasanha, devia ter bolo, devia ter Coca-Cola, qualquer tipo de alimento bom, aquele pavê abençoado, né? Aquelas comidas deliciosas, porque tô falando da mesa do rei, né, irmãos? Então tinha muita coisa boa. Mas Daniel e seus amigos decidem só comer legumes, ou seja, é um jejum onde eles fazem escolhas, eles abrem mão do que é bom aos nossos olhos, ao nosso paladar, né? Vou te dar um exemplo aqui, eu já passei por isso, em fazer um jejum de Daniel, e eu tinha uma festa de aniversário, porque parece que quando você está fazendo esse jejum, meu Deus, todo mundo decide comer na tua frente. Olha, eu fiz jejum de Daniel, eu costumo sempre fazer de chocolate, né? Porque eu gosto muito de chocolate. Então, assim, refrigerante, tem gente que faz de café, tem gente que faz de bolo. Eu coloco, assim, eu faço uma lista de tudo aquilo que eu gosto de comer, né? Que eu posso ficar sem uma carne, eu posso ficar sem um refrigerante, eu posso ficar sem açúcar, sem suco, sem chocolate, sem outras coisas. Você também, né? Você pode fazer um jejum desse. E eu lembro que eu fui para uma festa de aniversário, a única coisa que eu comia nessa festa, a festa de aniversário de 1 ano, era água e pipoca. Imagina, água e pipoca. Irmão, vai acontecer de tudo quando você fizer esse jejum. Mas a Bíblia diz que depois de 10 dias, Daniel e seus amigos estavam mais robustos e fortes e muito mais. E a Bíblia diz que por conta desse jejum de Daniel, o Senhor deu aos seus amigos e a Daniel sabedoria e a Daniel muito mais inteligência até para interpretações. Quer receber o sobrenatural de Deus? Está aí, 3 dicas de jejum bíblicos. Primeira coisa que você tem que entender, escolha qual é o tipo de jejum que você quer fazer. Não espere para a semana que vem, não espere, comece a praticar o jejum, comece a colocar em prática. Mateus capítulo 6, eu vou ler aqui o que Jesus disse acerca do jejum. Versículo 16, e quando jejuardes, não vos mostreis contristado, triste, como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade eu vos digo que não receberão seu galardão. Então o jejum traz recompensa. Se você for jejuar e você ficar, ai, tô triste, ai, tô fraco, eu tô jejum, irmão, acabou seu jejum, você já perdeu ele, né? Eu sempre dou uma dica, irmão, quando você for jejuar, evita gritar, evita brigar, evita mesmo, mas tira isso, você tem que ficar em espírito. O jejum não é só abstinência. Quando você for jejuar, coloca um louvor, faz uma separação, na sua casa, no seu trabalho, né? Não fica falando muito, não. Fica mais em espírito, fica mais em oração. Leia a Bíblia quando você estiver em jejum. Leia a Bíblia, ouça palavras de Deus quando você estiver em jejum. Se você não puder estar lendo a Bíblia, de repente no seu trabalho, coloca um fonezinho, ouça a palavra de Deus, ou então fique orando, fica em espírito. O jejum não pode ser algo normal, é algo normal para você, mas você não pode, é uma quebra de rotina, é uma quebra de práticas, é o momento onde você está em busca do que é espiritual. Busque mais de Deus, louvado seja o nome do Senhor. O jejum não é só se abster de comida, é estar mais próximo de Deus. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Então vamos jejuar. O jejum te aproxima de Deus. O jejum fortalece a sua fé. Você quer ser fortalecido? Você quer, aleluia, ter uma vida, uma intimidade com Deus? Então jejue. Faça o seu jejum, escolha o seu jejum. Aí Jesus está dizendo, não fique contristado, não tente mostrar. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Não se mostre fraco, não, para o teu amigo, não, para não parecer aos homens que jejuais, mas ao Pai que está em oculto. O Pai que vê em oculto te recompensará. Então você tem que fazer o jejum para Deus e não é para o homem ver que você está jejuando. Não, ele que vem em secreto. Então o jejum é algo secreto, é algo que está dentro de você. Vou te dar uma dica aqui. Você pode fazer um jejum numa oração, numa consagração, um círculo de oração. Comece o seu jejum. A dica que eu dou é comece pela manhã. Comece parcialmente, comece 1 hora,
pula para 2, pula para 3, para 5, para 6, para 12. Parcialmente. Aos poucos você vai crescendo esses momentos e essas horas de jejum. Mas comece. Se você não aguenta ficar muito tempo, comece 1 hora, mas comece. Sobre o jejum, que a gente chama de Daniel, né? Faça uma lista daquilo que você gosta, né? Por exemplo, eu vou ficar 10 dias sem comer carne, eu vou ficar 10 dias sem rede social também. É um tipo de jejum, você abster de hábitos que você tem, que muitas das vezes não permitem que você ouça a voz de Deus. Se abstenha de certos hábitos de TV, de tela, né? de passeios, seja lá do que for, se abstenha daquilo que você entende que você está abrindo mão e que vai te fazer falta, né? Faça uma lista, coloque a presente ao Senhor, fala, Senhor, eu vou aqui fazer esse jejum. Você que toma remédio, medicação, tem o horário do seu remédio, faça o jejum parcial, onde você pode beber água, de repente a sua saúde está meio debilitada, então não faça um jejum muito prolongado, mas faça um jejum e no momento da sua medicação, você toma a sua medicação, para que você venha a ser curado também, né? Em nome de Jesus, comece hoje, comece agora, não deixe para amanhã. Essa é a dica que eu deixo para que você venha a ser fortalecido espiritualmente, para que o Senhor possa te encher, te renovar. O jejum vai te aproximar de Deus. Você gostou dessa palavra? Você recebeu essa palavra, essas dicas? Compartilha com alguém, pratica ela, coloque aí nos comentários, eu vou jejuar. Coloque seu amém, aleluia. Se inscreva nesse canal também, fica conosco. Amanhã nós vamos falar sobre outro assunto. Te convido para amanhã nós estarmos aqui entendendo a palavra de forma simples. A gente vive um tempo onde as pessoas estão desenhando demais. Ei, a palavra de Jesus é simples demais. Você quer entender a palavra? Você tem desejo de entender a palavra? Não sabe? Muitas vezes você pega a Bíblia e não consegue entender nada. Vem comigo amanhã. Te convido para estar aqui mais um dia para a glória de Deus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. E eu voltem para a glória de Deus.